Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje é dia 17 de novembro de 2019, segundo vídeo, edição noturna, para a gente expor as principais notícias que ganharam ênfase no dia do Vasco. Hoje a gente vai falar sobre Vasco da Gama e Goiás. Antes, peço licença a todos os inscritos, a todas as pessoas que estão a nos visitar, para eu poder fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, muitas pessoas reclamando com relação à minha fala. Amigos, não é por maldade, eu tenho um problema de falta de ar e estou fazendo esses vídeos aí com bastante dificuldade. Aqui no Rio de Janeiro houve uma mudança de tempo, sempre que há essa mudança de tempo há dificuldades. Então peço perdão a todos, estarei fazendo o possível e o impossível para melhorar, para a fala não ficar lenta. Você gostando ou não do vídeo, não deixa de dar o seu dislike. Sim, o seu dislike principalmente para a gente poder monitorar como está o nosso trabalho. Com relação ao vídeo que eu fiz hoje, dos 30 milhões que poderão entrar no Vasco da Gama no próximo ano, o meu amigo Mário Coelho, ele fez um vídeo agora na parte da tarde, bastante autoexplicativo com relação a isso. O Mário se expressa bem melhor. Então aquilo que é bom, a gente indica para os nossos amigos, torcedores e irmãos e irmãs vascaínas. Irmãos, vamos lá. Vasco da Gama e Goiás. Partida referente à 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ocorrer amanhã em São Januário, às 19h30. Mais de 16 mil ingressos já foram vendidos. Hoje o Vasco da Gama fez apenas um recreativo. Conforme eu disse no vídeo pela manhã, o Vasco da Gama deve repetir a escalação que atuou contra o Flamengo. A única diferença que deveremos ter é com relação ao retorno do Castan. A gente pede ao Castan para ter calma nesta partida. O Castan, em 37 jogos, tomou 15 cartões. É um bom zagueiro, mas precisa ter mais calma aí, para a gente não dar armas ao nosso adversário. Com a entrada do capitão Castan, o Ricardo Graça, infelizmente, sai do time. Digo infelizmente porque ele tem muito valor para o Vasco da Gama. Meus amigos, com relação à lateral direita, Iago Pikachu não poderá atuar, está suspenso devido ao 3º cartão amarelo, e a gente possivelmente terá o Raul Cáceres na lateral direita do Vasco da Gama. Na minha humilde opinião, o técnico Vanderlei Luxemburgo poderia pegar algum menino ali da base, o próprio Tenório ou o Natan, para dar oportunidade aí para esses meninos aí do sub-20, já que o Cáceres tem contrato terminando aí no final do ano, o paraguaio, e dificilmente irá ficar no Vasco da Gama. Acho que seria a hora da gente poder pensar aí no futuro, já fazer um planejamento para 2020 e já aproveitando os meninos da base. O Vasco, meus amigos, tem a obrigação de vencer esse jogo. Esse jogo é um jogo de 6 pontos. O Vasco cresceu muito em termos ofensivos,
Nos 2 últimos jogos, o Vasco da Gama fez 7 gols. A gente fez 4 gols contra o Flamengo, 3 contra o CSA. A equipe do Vanderlei Luxemburgo ofensivamente deu o ar da graça. Antes dessas 2 partidas, tínhamos apenas 28 gols, agora a gente tem 35 gols. O Vasco tem 11 vitórias, 10 empates, 12 derrotas e é um jogo de 6 pontos. O Vasco está ali na 10ª colocação e o Goiás está em 11º. Lembrando, o Vasco tem um jogo a mais que o Vasco fez devido aí ao jogo do Flamengo, que vai disputar a final da Libertadores. Então o Goiás tem uma defesa muito ruim. O Goiás, nesse campeonato brasileiro, levou 50 gols, meus amigos. Então o Vasco tem que entrar como Vasco. O Goiás tem 12 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. É uma equipe que pouco empata, ou vence ou perde. E o Vasco tem que jogar sim como Vasco. Com relação ao ataque do Goiás, eles fazem 1 gol por partida. 39 gols que o Goiás fez no decorrer do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco tem que jogar como Vasco, até porque o Goiás vem de uma derrota contra o Santos, lá no Serra Dourada, dentro de casa, perdeu por 3-0, e o principal jogador do Goiás não joga, que é o Michel. Então, meus amigos, a gente pode aproveitar sim, o Vasco é mais time, embalado, empurrado pela sua torcida, tem tudo para vencer esse jogo. Até porque aqui no Rio de Janeiro, o retrospecto é totalmente positivo para o Vasco da Gama. Literalmente. Até hoje, foram 19 jogos aqui no Rio de Janeiro. 16 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Série B e 2 aí na Copa do Brasil. Jogos envolvendo Vasco da Gama e Goiás aqui no Rio de Janeiro, no que tangencia Campeonato Brasileiro, são 9 vitórias para o Vasco da Gama, são 5 empates e 2 derrotas. Então, meus amigos, o retrospecto é totalmente favorável para o Vasco da Gama. O Vasco, quando joga nos seus domínios, ele tem a obrigação de vencer. Repito aqui, a obrigação de um gigante do futebol brasileiro, como é o Vasco da Gama, é de no mínimo lutar por uma vaga aí na Copa Sul-Americana. Tenho ciência que a Libertadores é complicado, é difícil para a gente chegar até lá, mas podemos sem dúvida nenhuma se classificar aí por uma Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana seria mais uma oportunidade de dinheiro aí para o Vasco da Gama no próximo ano. O Vasco, esse ano, só disputou competições nacionais e é importante a gente ver o Vasco da Gama por cima, altaneiro e disputando com equipes aí da América do Sul. Então, meus amigos, amanhã a gente fará o pré-jogo, o pós-jogo. O pré-jogo eu vou fazer com muito carinho para todos vocês. Vamos falar sobre o histórico, estatísticas, vamos fazer um prognóstico, vamos falar sobre a atualidade das duas equipes. E, meus amigos, vamos torcer para o Vasco, união, para a gente ver o nosso gigante da colina lá em cima nas cabeças. E peço perdão a todos aí pela fala. Deem esse desconto aí para mim. Estamos juntos e Vasco neles. Valeu!